Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, chegamos no nosso horário de sempre, agora 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Já parou para pensar no que você precisa saber para começar essa quarta-feira bem informado? Pega o seu cafezinho, o seu chazinho ou o seu pão na chapa, que eu te conto quais são os assuntos que estão em jogo no Brasil e no mundo neste 15 de maio. Abro para você agora o nosso cardápio de notícias. 5 capitais devem registrar hoje menor temperatura do ano. No Rio Grande do Sul deve inclusive gear. Petrobras terá seu 6º presidente em 3 anos após a demissão de Jean Paul Prates. Inflação na Argentina cai pelo 4º mês seguido. Google leva a inteligência artificial para a ferramenta de buscas. A atualização pode mudar a forma como usamos a internet. Viu só como estamos cheios de notícias para compartilhar com você? É a partir de agora, portanto, vamos juntos. O avanço da frente fria, que estava estacionada no sul, deve trazer muito frio, principalmente em 5 capitais nessa quarta-feira. O Rio Grande do Sul tem risco de geada, com temperatura abaixo dos 5 graus. E na quinta-feira, as chuvas devem retornar no estado gaúcho. Vamos ver. Ao menos 5 capitais devem registrar a menor temperatura do ano nesta quarta-feira: Porto Alegre, Florianópolis, Campo Grande, Cuiabá e Rio Branco. O sul é a região em que os termômetros devem ter os menores registros. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Porto Alegre deve ter mínima de 7 graus nesta quarta. Em Florianópolis, a previsão é de mínima de 12 graus. Cidades do sudeste do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, devem ter quedas expressivas nas temperaturas, mas não são esperadas as menores marcas do ano. A capital paulista deve ter mínima de 16 graus, enquanto na capital fluminense, a mínima deve ficar na casa dos 18 graus. Apesar do frio esperado para o centro-sul do país. Neste meio de semana, o alívio deve ser momentâneo, com máximas já bem mais elevadas previstas para o fim da semana. Isso porque, mesmo sendo forte o suficiente para enfraquecer o bloqueio atmosférico, a frente fria não vai ser capaz de romper totalmente esse sistema. Inicialmente, se previa que o fenômeno, que atua sobre o Brasil desde abril, iria durar até esta terça. Mas, com a manutenção do ar quente na região central do país, as previsões indicam que o bloqueio deve se estender pelo menos até o fim da semana. O bloqueio atmosférico faz com que as chuvas fiquem estacionadas no sul. Ele impede que as frentes frias avancem, concentrando as instabilidades no extremo sul do país. As baixas temperaturas previstas para esta quarta também aumentam o risco de geada no sul do país. Em pontos do sul do Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha e Catarinense, os termômetros podem registrar marcas abaixo de 0 grau. O INMET emitiu 3 alertas meteorológicos por conta da geada prevista na região. O nível do Guaíba baixou muito lentamente. A água recuou em algumas ruas da capital gaúcha após o religamento das bombas de drenagem. A prefeitura se prepara para a limpeza dos bairros onde a água baixou. Trazendo agora um balanço dessa tragédia climática, o número de mortos está em 149, 112 pessoas ainda estão desaparecidas e há mais de 600 mil pessoas fora de suas casas. Após chegar a 5 metros e 25 centímetros nesta terça, o nível do Guaíba baixou na madrugada desta quarta e chegou a 5 metros e 22 centímetros nesta manhã. A água recuou em algumas ruas de Porto Alegre. Segundo pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a tendência é de queda nos próximos dias, mas o Guaíba só deve chegar aos 4 metros na próxima semana. Mas a situação pode ser prolongada, dependendo do volume das chuvas. A cota de inundação é de 3 metros, mas ainda há previsão de chuvas fortes nesta quinta-feira em Porto Alegre e Serra Gaúcha. Os cenários atuais indicam a estabilização em nível ainda elevado do Guaíba, em Porto Alegre, que subiu quase meio metro na terça-feira e ficou estável na madrugada desta quarta. A Prefeitura de Porto Alegre já planeja a limpeza da cidade. Em uma primeira etapa, os trabalhos serão realizados nos bairros mais atingidos pela enchente, com raspagem e remoção de terra e lodo, lavagem das ruas e avenidas, recolhimento de resíduos e entulhos como móveis inutilizados pelas águas.
As equipes começarão a limpeza à medida que as águas baixarem. A previsão é de contratação emergencial de 55 equipamentos, entre caminhões, carretas, pás carregadeiras e escavadeiras hidráulicas. Cruzeiro do Sul é uma das cidades do Vale do Taquari que foi devastada pelas enchentes. E a gente confere agora o drama das famílias que tentam voltar para suas casas e encontram lama e destruição. Esta é a cidade de Cruzeiro do Sul, no Vale do Rio Taquari, no Rio Grande do Sul. É a terceira vez em um ano que um município de 3.000 habitantes é arrasado por enchentes. Já são 9 mortos na cidade. Outras 9 pessoas estão desaparecidas. Agora veio de cima lá, cortando aqui, daí subiu, foi aquela 34 metros, né? Passou por cima do telhado da nossa casa, meu vizinho até ficou. Silvio conta que não é a primeira enchente que a família enfrenta. E aí, agora, só que eu tô com um neném de 4 meses agora, né? Nasceu, ela tava na barriga da minha mulher, nas outras 2 enchentes tava na barriga da minha mulher. E daí nessa aqui, ela já tava agora com 4 meses, né? Já passou por 3 enchentes, coitadinho, com 4 mesinhos. Então, vamos abandonar aqui antes que a gente, né, aconteça uma coisa pior, né? Para pequenos empresários como Nelson, a vontade de recomeçar é grande, mas ele reconhece que faltam forças. Vendo que a gente botou 30 e poucos anos, né, trabalhando aí, lutando, né, e agora perder de uma hora para outra. A gente sempre dava emprego para algumas pessoas, hoje não tem mais, né. Então não é só a gente que perde, que é o proprietário, os outros também perdem junto. A vontade é de reabrir de novo e ter funcionário, botar funcionário de novo, dar serviço pro pessoal, mas com as minhas forças é impossível. E ao preencher a declaração do imposto de renda, o contribuinte pode aproveitar para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A ajuda pode ser feita tanto se houver imposto devido quanto a restituir. Quem explica para a gente sobre como fazer esse procedimento é a nossa repórter Maria Clara Leite. No momento em que o contribuinte vai preencher a declaração do imposto de renda, ele já pode fazer doações a fundos de crianças ou idosos de qualquer parte do Brasil. Depois disso, ao longo de todo o ano, ainda é possível doar. E nesse caso, é permitido ajudar, além de crianças e idosos, outros tipos de fundos, como aqueles de incentivo à cultura, ao esporte, até à atividade audiovisual. E como é o próprio contribuinte que escolhe o estado a ser beneficiado com a doação, muita gente tem optado por ajudar os gaúchos diante da tragédia que assola o Rio Grande do Sul. Então, como é que funciona? Para quem ainda não acertou as contas com o Leão, a doação deve ser feita no momento da declaração. Lembrando que o prazo final é o dia 31 de maio. Então, no site ou aplicativo da Receita, o contribuinte preenche todos os dados da declaração e depois é só clicar no ícone Doações, escolher o tipo de entidade e estado a ser beneficiado e inserir o valor a ser doado. Depois é só clicar em OK, enviar a declaração e pagar uma pequena taxa para a doação, que é um DARF, o Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Mas os valores recolhidos nos DARFs são compensados posteriormente, segundo a Receita Federal. E o contribuinte não paga nada além do valor original do imposto devido. Agora, quem já entregou a declaração em 2024 e não tem mais como fazer esse processo todo, também pode ajudar. Mas só terá o desconto no cálculo do imposto de renda do ano que vem. Para isso, é preciso pegar o comprovante da doação e anexá-lo na próxima declaração. E o governo demitiu nesta terça-feira o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, em um ambiente desgastado por discussões sobre o pagamento de dividendos da estatal. A Petrobras, por sua vez, divulgou em nota que recebeu na noite desta terça-feira a solicitação de que o Conselho de Administração da companhia se reúna para apreciar o encerramento antecipado de seu mandato como presidente da Petrobras de forma negociada. Uma vez aprovado o pedido, Prates pretende apresentar sua renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração, acrescentou a nota. Ex-senador do PT pelo Rio Grande do Norte, Prates assumiu a direção da estatal no início do terceiro mandato de Lula, em janeiro de 2023. Inicialmente, ele cumpriu uma promessa de campanha de Lula ao abrasileirar os preços da petrolífera para evitar fortes oscilações nos preços dos combustíveis para os consumidores,
até então atrelados à cotação internacional do petróleo. Após um ano no comando da empresa, o desgaste de Prates se acentuou especialmente por uma polêmica em torno do pagamento de dividendos extraordinários em março. Meios de comunicação também descreveram tensões na relação com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A Petrobras informou também na noite desta terça que recebeu o ofício do Ministério de Minas e Energia. No documento, o Ministério indica Magda Chambriard para exercer os cargos de presidente da petroleira estatal e de membro do Conselho de Administração. E veja a seguir, inflação na Argentina cai pelo 4º mês seguido. E ainda, Google leva a inteligência artificial para a ferramenta de buscas. A atualização pode mudar a forma como usamos a internet. A gente volta já já, não perca! Oito horas 44 minutos pelo horário de Brasília. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta com mais notícias dessa quarta-feira para você. A Argentina teve o 4º mês consecutivo de desaceleração da inflação. O mês de abril marca a primeira vez que o índice chegou a apenas um dígito em um semestre. Uma inflação em 8,8% foi comemorada como goleada pelo presidente Javier Milei. Mas economistas alertam que a queda corresponde à redução do consumo. A variação do índice de preço ao consumidor acumula um aumento de 65% no decorrer deste ano e ficou em 289,4% em 12 meses. O setor de maior aumento no mês foi habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis. Os segmentos que registraram os menores aumentos foram alimentos e bebidas, bens e serviços e bebidas alcoólicas e tabaco. O presidente impulsiona uma ambiciosa desregulamentação da economia com o objetivo de alcançar o déficit zero para o fim do ano. A Argentina vive uma forte recessão econômica e um ajuste fiscal que permitiu, no primeiro trimestre do ano, o primeiro superávit desde 2008. O Fundo Monetário Internacional anunciou na última segunda-feira um acordo que permite o desembolso de quase 800 milhões de dólares. Esse valor equivale a 4,1 bilhões de reais. Agora a gente fala sobre um acidente rodoviário que aconteceu no Peru. Equipes de resgate trabalhavam nesta terça-feira para retirar os sobreviventes de dentro de um ônibus que caiu em um barranco numa estrada na região de Ayacucho. Autoridades confirmaram pelo menos 13 mortes e 12 pessoas ficaram feridas. De acordo com autoridades, um ônibus com mais de 40 passageiros caiu em um barranco na região de Ayacucho após sair da capital, Lima. O Ministério da Saúde relatou outros 12 feridos. Equipes de resgate estiveram no local e algumas das vítimas foram levadas para um hospital em Ayacucho. Acidentes são frequentes nas estradas peruanas, com motoristas dirigindo com excesso de velocidade em vias em mau estado e com falta de sinalização, entre outros problemas. Segundo o Ministério dos Transportes, somente no ano passado, o país registrou mais de 3 mil mortes por acidentes de trânsito. Dados oficiais apontam que 70% dos casos são devidos a fatores humanos, como incompetência do motorista ou fadiga. O Google anunciou que vai introduzir respostas geradas por inteligência artificial às consultas feitas por usuários nos Estados Unidos. Essa atualização é considerada a mais importante da empresa em 25 anos e pode mudar a forma como usamos a internet. A inteligência artificial vai ter mais espaço na vida das pessoas que utilizam o Google nos Estados Unidos. A empresa anunciou nesta terça-feira que vai introduzir a tecnologia às consultas feitas por usuários no país. Esta é uma das maiores atualizações do seu motor de buscas em 25 anos e logo vai estar disponível em outros países. Com a mudança, muitos dos resultados de buscas do Google apresentarão um visual geral, gerada por inteligência artificial no topo da página, antes da listagem típica de links e recursos. A novidade parece ser uma resposta à pressão crescente de outros buscadores alimentados por inteligência artificial, como o Perplexity. Também teria influência dos rumores de que a OpenAI, criadora do ChatGPT, está desenvolvendo a própria ferramenta de busca com inteligência artificial. Começou em São Paulo a APA Show, que é a maior feira do setor de alimentos e bebidas das Américas, realizada pela Associação Paulista de Supermercados.
O evento, que já tem como tradição a arrecadação de alimentos destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social, em 2024 também tem como missão ajudar nas principais necessidades do Rio Grande do Sul. A reportagem é da Maria Clara Leite. A maior feira supermercadista do mundo este ano começou com solidariedade. Na abertura do evento, a Associação Paulista de Supermercados anunciou a doação de R$1 milhão às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Cerca de 200 supermercados foram inundados com as fortes chuvas no estado, de acordo com o levantamento da Associação Gaúcha de Supermercados, a entidade que vai administrar o valor doado pela APAS. No Congresso, outras medidas de auxílio às companhias atingidas pelas chuvas foram propostas aos empresários presentes, como o aumento de prazo para o pagamento de boletos e mais. Pedimos também para a indústria dos outros estados e de São Paulo que façam antecipação de pagamento de duplicata. Dessa maneira, a indústria vai ter mais recurso para fazer a postergação de prazos para o Rio Grande do Sul. A ideia é que entidades de todo o país unam esforços para fomentar a economia do Rio Grande do Sul diante da crise. Apesar de abalada com a tragédia, a empresa gaúcha de alimentos, dirigida por Celso Zancan, não deixou de participar da APAS Show. E ainda estamos perplexos com aquilo que aconteceu. A dimensão da tragédia ainda não foi levantada. Agora começaram a aparecer alguns paralelos com o Katrina. Essa tragédia é maior que o Katrina, então a reconstrução do Estado ela vai ser longa. Por isso mesmo, em meio à feira de negócios, o foco para este empresário, os outros colaboradores da empresa, ainda são os irmãos gaúchos, que sofrem com tantas perdas. Todos nós temos algum parente ou amigo afetado mais ou menos. Um perderam algumas vidas, outros perdeu patrimônio, outro não tem mais nada. Então, assim, o Grupo Randon tem o Instituto Elisabetta Randon, que está fazendo um recolhimento em dinheiro e donativos, ele centraliza em Caxias, para ajudar os afetados no estado inteiro. E nós fazemos parte do grupo, então também estamos divulgando isso e buscando esses recursos. Este outro expositor da APAS Show conta que a companhia que ele representa montou pontos de arrecadação em 4 estados brasileiros. Estado de São Paulo, Goiás, DF, Minas Gerais, todos totalmente disponíveis para arrecadação de donativos. Qualquer tipo de doação a gente recebe para mandar lá para baixo para o Rio Grande do Sul. Logística própria, veículos próprios, motoristas próprios, a gente vai fazer esse suporte para levar toda essa doação lá para baixo. Qualquer doação é necessária e muito bem-vinda, e as empresas colaboram como podem e de acordo com o que é mais emergencial para o momento. Esta aqui, por exemplo, vai doar as pilhas expostas aqui na APAS Show. É mais um item de primeira necessidade às vítimas da tragédia. Então é necessário pilhas para equipamentos como lanternas, medidores de pressão, medidores de oxímetros, por exemplo, né? E além disso também os rádios comunicadores. Então é muito importante, né, como necessidade primária, a população ter acesso a esse tipo de doação. Para saber como ajudar, este outro empresário entrou em contato com a Defesa Civil no Rio Grande do Sul. A necessidade maior deles no momento eram cobertores e botas. Então a gente fez uma doação de 4.000 cobertores, 50 pares de botas, que foi o que a gente conseguiu comprar pronta entrega. E na semana passada já foi entregue para a Defesa Civil em Porto Alegre. São muitas as necessidades e várias as formas de ajudar. De pessoas físicas a associações, de empresas a feiras de negócios como esta. Neste momento, a solidariedade está em todo lugar e não pode findar, porque o trabalho no Sul está só no começo. E hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Peru, uma nação que conta com 33 milhões de habitantes e uma economia baseada no turismo e também na exploração de recursos naturais. Situado na costa oeste da América do Sul, o Peru é uma terra de notável diversidade.
Dos deslumbrantes picos dos Andes às exuberantes profundezas da floresta amazônica, este país é um tesouro de maravilhas naturais e culturais. Um país extremamente diverso, colorido e hospitaleiro. Além disso, é detentor de alta riqueza natural e arqueológica, cultura milenar e história envolvente. A culinária no Peru tem os pratos, os restaurantes e os chefes mais renomados do mundo, com o ceviche sendo o prato tradicional do país. Vamos então dar aquela espiadinha em algum canto desse país. Com a ajuda da tecnologia, vamos nos transportar do Brasil direto para o Peru, conferir como estão as coisas por lá. Dessa vez, vamos para um dos 43 distritos que formam a província de Lima, Miraflores. Como vocês podem ver, ainda parece noite por lá, mas está amanhecendo, viu? Trazendo agora o fuso horário. No Peru, agora são 6 horas e 54 minutos. Eles estão 2 horas antes da gente. Por aqui, 8 horas e 54 minutos. Como o próprio nome diz, Miraflores é um convite para mirar e contemplar as flores, que inclusive aparecem nessas imagens, as flores amarelinhas dessa praça que chama Ovalo de Miraflores, cercada aí de restaurantes e também lanchonetes. Trazendo uma curiosidade para quem quiser conhecer Lima, é a única capital da América do Sul situada em frente ao mar e o bairro de Miraflores é um dos destinos mais procurados pelos turistas, sobretudo na Costa Verde, que é considerado aí um circuito de praias. Dica anotada. É com essas imagens, com essas curiosidades e dicas que a gente encerra esse jornal de hoje. Não se esqueça que daqui a pouco, 10 horas, Juliana Dariva chega com mais notícias para você e eu retorno à 1 da tarde com mais informações, com tudo aquilo que está em destaque no noticiário do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Encontro marcado, certo? Até lá!